Vamos lá, galera, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Nós vamos fazer agora questões sobre noções de software. A primeira coisa que você tem que entender é que hardware é a parte física do computador, são aqueles dispositivos, aqueles componentes que a gente pode tocar, aquilo ali é hardware. Só que esse hardware só funciona por causa dos programas, dos comandos que os programas dão para a máquina fazer aquilo que realmente o usuário quer e pretende. Então, o hardware não funciona sem o software. O software é a parte lógica, a parte inteligente, é a parte dos programas. Quando no teu edital tiver noções de hardware e software, essa parte aqui de software com certeza é importante para a sua prova. Então coloca lá, vamos para a primeira questão. A primeira questão sobre software aí fala o seguinte: software é o nome dado ao conjunto formado pela unidade central de processamento, pela memória e pelos dispositivos de entrada e saída. Veja, aqui não é software, né? Software é a parte lógica, é a parte dos programas. Software é um conjunto de programas, um conjunto de instruções. E isso sim é software. Quando ele fala aqui que é um conjunto formado pela UCP, que é o processador, a memória e os dispositivos de entrada e saída, aqui não é software. Aqui é hardware. Então essa questão aqui, facinha, tá errada. Vamos para a próxima questão, vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 fala: software é um conjunto de instruções, ou seja, um algoritmo, ou seja, um código, que, quando executadas, fornecem as características, as funções e o desempenho desejado para um sistema, para um programa ou para uma aplicação. Questão correta. Gente, sempre falar na prova que software é um conjunto de instruções, está correta. Então, esse software sendo um conjunto de instruções, são conjuntos de instruções que fazem o hardware funcionar, que fazem o hardware chegar naquele objetivo. Então, todo programa é um conjunto de instruções, um conjunto de comandos, microcomandos, não é isso? E algoritmo também, sempre falar algoritmo é o código do programa, são as instruções do programa, tudo bem? Então, quando tem um programador, o programador vai desenvolvendo uma série de instruções, códigos, algoritmos para fazer o programa funcionar da maneira que ele quer, para executar as funções que ele quer, o desempenho desejado que ele quer, tanto para o sistema operacional é um software, quanto um programa qualquer seja também um software, quanto uma aplicação que está relacionada a um aplicativo seja um software. Aí é importante que você entenda que quando a gente faz a classificação de softwares, de acordo com a função que eles exercem no computador, de acordo com o desempenho que a gente quer que ele atinja, nós temos aí uma série de tipos, como, por exemplo, o sistema operacional. O sistema operacional do nosso computador, ele é um software. E aí, qual é a função dele? A função do sistema é gerenciar os recursos do computador. Então, o sistema tem a função de gerenciar os recursos do computador. Aí, se a prova for um pouco mais, vamos dizer assim, mais detalhada, ela vai querer saber que recursos do computador. Aí você vai colocar lá, gerencia as memórias, é o sistema que diz quanto tem de memória, quanto tem memória ocupada, quanto tem memória sobrando, é ele que gerencia a memória, é ele que gerencia também os dispositivos, ou seja, os periféricos de entrada e saída do computador, é ele que gerencia teclado, ele que gerencia mouse, ele que gerencia impressora e também gerencia os processos que são executados, os programas que são trabalhados. Ele gerencia os processos em execução, os programas que são executados. Então, essas são funções básicas do sistema operacional. Ele gerencia todos os recursos do computador. Sem sistema, você não pode operar o computador. Por isso que o nome é sistema operacional. Então, eu tenho um computador,
o sistema básico do computador, olha para cá. Eu tenho um computador. A gente aprende que hardware são todos os componentes físicos. Para aquele hardware funcionar, a placa-mãe do computador já vem com um programa básico. O programa básico para que tudo aquilo ali funcione na placa-mãe, que você vai conectar na placa-mãe, é chamado de BIOS. Tanto que BIOS é a abreviação de Basic Input Output System, que seria Sistema Básico de Entradas e Saídas. Então, o sistema básico do computador, quando você liga o computador, o sistema que lá basicamente faz o computador ligar, é a BIOS. Depois, a BIOS tem um papel fundamental no computador. Qual é o papel fundamental da BIOS? Inicializar o sistema operacional. É ele que inicializa o Windows, é a BIOS que inicializa o Linux. Então, a função da BIOS é fazer o processo de boot. O que é boot? Inicialização do sistema operacional. Então, a BIOS pega o sistema e fala, sistema, agora é com você. O meu papel eu já fiz. O meu papel de iniciar os trabalhos eu já fiz. Agora, para gerenciar esses recursos todos aí, eu não sei não. Se vira sistema operacional. A BIOS fala, sistema operacional agora é com você. Eu já dei o pontapé inicial nessa máquina. Aí o sistema começa a gerenciar disco rígido, saber quanto tem espaço no HD, quanto tem espaço na memória, né? Memória RAM, gerencia ali a memória RAM para usar pouco, usar mais, né? Entrar na memória virtual, enfim, é o sistema operacional, o principal programa do computador, é ele que é a base para que você tenha outros programas, que você tenha impressora, que você tenha scanner, que você tenha internet. Sem sistema, nada disso é possível, tá bom? Então, volta lá. São exemplos de sistema operacional. São exemplos de sistema operacional. O Windows é um exemplo de sistema operacional. Linux é outro exemplo de sistemas operacionais. São os dois sistemas mais conhecidos. Mas aí temos o Mac OS X da Apple, né, o Mac OS X da Apple. Nós temos outros sistemas também para celular, como o iOS, né, da Apple também, que é usado no iPhone, no iPad. O Android, que é uma variação do Linux aí usado em tablets, né, em tablets da Samsung, enfim. Então é só para você ter ideia que o sistema operacional tem essa função. Além do sistema, é importante que você lembre que nós temos programas, softwares, também classificados como aplicativos. Nesse caso, os aplicativos têm uma função mais voltada para o usuário. Quando você liga o computador, você não quer usar o sistema está ali porque é essencial para o gerenciamento do computador. Quando você liga o computador, naturalmente você quer usar um aplicativo, porque o aplicativo ele tem uma função específica do dia a dia. Do dia a dia. Ou seja, editor de texto, planilha eletrônica, apresentação de slides, navegador de internet, né? Ele tem uma função específica. Ele não serve para gerenciar os recursos do computador. O aplicativo, cada um deles tem uma função específica. Tratamento de imagem, navegador de internet. Então, aplicativos aqui a gente pode ter o Word, o Excel também é um exemplo de aplicativo, o próprio PowerPoint, e aí vai. Esses são exemplos de aplicativos. E além desses aqui, eu queria que também você entendesse o seguinte, que existe também uma outra classificação aqui importante, que são os firmwares. Esses firmwares são softwares embarcados em chip. Eles já vêm gravados de fábrica em um chip no dispositivo de hardware. Naturalmente, o firmware, ele tem a seguinte função. A função de fazer um hardware, ou seja, um periférico, um dispositivo, funcionar. A função de fazer um hardware funcionar. Então, todo hardware precisa de um software para funcionar. A placa-mãe não vem com a BIOS para ela funcionar, para dar o pontapé inicial?
A BIOS é um exemplo de firmware, porque já vem gravado na memória ROM do computador. Vem gravado de fábrica pelo fabricante da placa-mãe. O micro-ondas da tua casa. Você precisou instalar alguma coisa no micro-ondas da tua casa? Não. Você comprou o micro-ondas, ele já vem com a programação básica. Se você apertar lá pipoca, ele já sabe o tempo da pipoca. Se você apertar lá café, eu nem sei se tem café, nem lembro, mas você aperta lá, ele gira aquele prato, aquele negócio. Ou seja, o micro-ondas já vem com a programação de fábrica. Esse programa de fábrica do micro-ondas, a gente chama de firmware do micro-ondas. E ele vem em um chip gravado de fábrica. Então, firmware é um programa. Toda impressora tem o firmware, que faz a impressora iniciar ali o funcionamento dela. Tá? Então não esquece dessa definição, beleza? Depois nós vamos aprofundar mais. Exemplos de firmware? Vamos lá, exemplos de firmware. BIOS, que é básico, que já vem na placa-mãe do computador, e o próprio Setup, que é um programa de configuração, né? Você entra lá para configurar a placa-mãe, também já vem gravado de fábrica em chip. Tá bom? Pelo amor de Deus, firmware não vem em CD, firmware não vem em DVD, firmware não vem em disquete, firmware não vem em cartão de memória. Firmware vem dentro de um chip que já vem gravado de fábrica pelo fabricante do hardware, pelo fabricante do dispositivo. Tudo bem? Mas vamos lá. Então matamos a 2, vamos para a questão 3. Softwares aplicativos, também conhecidos como softwares básicos, são responsáveis pelo funcionamento do computador. Errado, gente. Software aplicativo não é conhecido como software básico, tá bom? Software básico, naturalmente, é aquele que faz uma comunicação direta com o computador, tá bom? Por exemplo, o sistema operacional é um software básico, é um dos softwares básicos, sistema operacional. Porque ele faz contato direto com a máquina, tá? Então, o software básico, naturalmente, é aquele que faz contato diretamente com a máquina. Existem outros, depois eu vou falando para vocês, mas o sistema operacional é o software básico mais conhecido. Não esquece desse desenho, ó. Aqui está o hardware. Aqui está o sistema operacional. Sistema operacional sendo considerado uma plataforma, e aqui estão os aplicativos. E aqui está você, ó. Aqui é você, o usuário. Você não fala com a máquina. Você fala com o aplicativo. E o aplicativo fala com o sistema e o sistema fala com a máquina. Nem o aplicativo nem você fala a linguagem da máquina. O sistema fala uma linguagem muito próxima da máquina. Essa linguagem muito próxima da máquina a gente chama de linguagem de baixo nível. E aí eu vou explicar por que eu estou explicando isso aqui. Linguagem de baixo nível. O sistema operacional, para ele falar a linguagem da máquina, o programador, o cara que criou o sistema operacional, ele tem que ser muito nerds, porque a linguagem do sistema operacional é uma linguagem muito próxima da linguagem da máquina. Por isso que é chamada de linguagem de baixo nível. Já os aplicativos, eles são desenvolvidos em uma linguagem mais perto do ser humano, mais fácil do ser humano entender. Uma linguagem muito próxima ali do inglês. É a linguagem de alto nível. Linguagem de alto nível é a linguagem mais próxima do entendimento do humano, perto do inglês. Linguagem de baixo nível é aquela mais perto da máquina, por isso que ela é chamada de baixo nível, por causa desse desenho que eu acabei de falar para vocês. Então, na prova, ó, o sistema operacional, ele é um software básico, ele é considerado um software básico, porque ele está perto ali, ele fala com a máquina diretamente, não tem nenhum intermediário. E também na prova, o sistema operacional, ele é desenvolvido na linguagem de baixo nível. Esses dois tópicos aí são muito importantes. E se o cara é iniciante no estudo de informática, ele erra essa questão. Por que ele aprende? Ele aprende que sistema operacional é um software muito importante para a máquina, que é ele que gerencia os recursos, o sistema operacional, eu só opero o computador por causa do sistema. Ele é de grande importância para a máquina.
O programa mais importante para o seu computador é o sistema. Então, todo mundo aprende isso aí. Aí chega o CESP, ó, dá uma rasteira no cara, porque chega o CESP e coloca assim, o sistema operacional é um software básico. Só isso. Sistema operacional é considerado um software básico. Aí o cara pensa, caraca, questão muito fácil. Como assim o sistema operacional é um software básico? O sistema é muito importante para a máquina. Falso. Quando na verdade está o quê? Verdadeiro. Aí está lá na prova assim, o sistema operacional, em sua grande parte, é desenvolvido em linguagem de baixo nível. Aí o cara, como assim o sistema é de baixo nível? O sistema é de alto nível, porque ele é de grande importância. Aí vai lá e marca falso. E a questão está certa, linguagem de baixo nível. Então, entenderam a lógica da mente do examinador, né? Volta aí, vamos lá. Então, matamos aqui, vamos para o próximo. Então, matamos a questão 3, vamos para a questão 4. Microsoft Office é um software básico, já está errado. Beleza? Microsoft Office não é um software básico. Software básico é o software que fala direto com a máquina, sem intermediário, tipo o sistema operacional. O Office, gente, ele é um suíte de aplicativos. Ele é um pacote de programas. Um suíte de aplicativos. Ele é um pacote de programas. Suite, pacote de programas. Ele é um suíte de aplicativos para escritório. E tem vários programas. Por exemplo, no Office tem o Word, que é editor de texto. Tem o Excel, que é um programa de planilha eletrônica. Tem o Access, que é um programa de banco de dados. Tem o PowerPoint, que é um programa de apresentação de slides. Tem o Microsoft Outlook, que é um programa para envio e recebimento de e-mail. Né? Um programa para envio e recebe... Caramba, sem mais escrever Outlook, não? Vamos lá. Ele é um programa para envio e recebimento de e-mail. Tem o Publisher, que é um programa menos conhecido, mas ele é um programa para editoração gráfica, editoração eletrônica, fazer diagramação de livro, enfim. Então, esses programas aqui compõem o suite, o pacote de aplicativos, no caso, o Microsoft Office. Então, esse item está errado, tá bom? Beleza? 5. Freeware são softwares sem qualquer proteção de direitos autorais que podem ser utilizados sem restrição de uso e de código-fonte. Veja, gente, nesse momento vocês têm que lembrar que quando a gente fala de software, programas de computador, nós estamos falando de um produto intelectual. Software é algo intelectual. Então, quem cria um software, quem cria um programa, é como se criasse um livro. Ele tem direito autoral sobre o software. Ele tem o direito autoral. Só que para ele deter o direito de direitos autorais, existe uma lei dos direitos autorais, ele tem que registrar o programa, ele tem que registrar, criar patente, marca do programa. Também não é só desenvolver o programa e achar que tem todos os direitos autorais. Não tem. Você tem que falar que é seu o programa, né? Você tem que registrar, você tem que criar uma marca, uma patente. Quando eu falo de licenças de software, nós temos duas grandes categorias, que são softwares proprietários e softwares livres. São duas grandes categorias, porém existem mais, tá? Softwares proprietários, naturalmente, são aqueles que o dono exige do usuário muitas coisas que o livre não exige. Então, em contrapartida, o software proprietário tem um dono que exige muita coisa, que restringe muita coisa. Por exemplo, softwares proprietários, muitos deles não podem fazer cópia. O software livre, ele já tem essa liberdade, pode fazer cópia. Então, o software livre é aquele que te dá liberdades. O dono do programa te dá liberdade. E o software proprietário é aquele que o dono não te dá muitas liberdades, restringe muito. Então, quando eu falo de licenças aqui, é porque existe um dono. Tanto o software livre quanto o proprietário tem dono, tem direito autoral. Os dois são protegidos por direito autoral. Proteção de direito autoral. Os dois, tanto o livre quanto o proprietário, direito autoral. Agora, os softwares proprietários,
Muitos são distribuídos na modalidade freeware, outros na modalidade payware e outros na modalidade shareware. Então, só para concluir essa questão, para a gente já parar aqui esse vídeo, quando eu falo que o software é proprietário, nem sempre é pago. Quando é pago, a gente chama ele de payware, que eu tenho que pagar algo para usar, pagar uma licença de uso. O freeware, ele é grátis. Ele é grátis, ele é gratuito, eu não pago para usar. E o shareware é um teste grátis. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui para vocês. Ele é um teste grátis. É uma amostra grátis do programa, o shareware. Então, o freeware é gratuito. Mas tem proteção de direito autoral? Tem. Então, quando ele fala são softwares sem qualquer proteção de direito autoral, já está errado. Tá? Softwares proprietários freeware, ele é gratuito, mas você tem que seguir o que o dono pede. Quando você vai instalar um programa, tem lá um quadradinho assim, ó. Li e aceita os termos do contrato. O que você faz? O que você faz? Não lê. Aí vai lá e marca. Quando você marca isso aqui, você está aceitando os termos do contrato de licença. O contrato de licença está dizendo, ó, esse software é gratuito, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, você não é dono do programa, ele é gratuito, ele é freeware, mas tem proteção de direitos autorais. Por isso esse item está errado. Tudo bem? Então, vamos para cá. Terminamos esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta.